o vídeo, tô gravando vídeo. Mais um vídeo, tô gravando domingo praticamente. Gravei aqui um antes, vou gravar mais 3 ainda. E sim, segunda e terça vai ser só react. Só react. De quarta-feira eu tô nos vídeos normais. Não, ó que tá, vai ter react ainda, né? Mas vai ser segunda e terça só react. Vai ser um vídeo atrasado hoje, domingo, mas vai ser domingo mesmo, que é o do DNSS. E vai ser essas 4 aqui, segunda e terça. Por que tá fazendo isso? Pra adiantar, né? Pra adiantar tudo e tal. Eu achei que o vídeo do Projeto Corneta, deixar um likezinho. Porque é muito bom deixar um like. E vamos assistir, a reagir, né? Os piores e melhores continuações de desenhos animados. Eu ia fazer um vídeo dos que ele fez de... Qual que é o nome? Da continuação de filme. É reboot e tudo mais. Acho que... Ou desenhos animados derivados de um outro programa de sucesso. Sem graça! Credo! Como, por exemplo, tem o Bob Esponja e a série derivada que se passa no mesmo universo, o Show do Patrick. Esse é o Isso passa... meu show! Hora de Aventura tem o Finn e o Jake, mas tem um derivado com versões femininas da Fiona e da Cake. E a gente tem aqui vários outros exemplos de spin-offs, né? Cara, eu não sei. Eu vou tentar dar minha opinião, mas sendo que eu acho que eu só tenho visto um ou dois. Eu vou tentar dar uma opiniãozinha do que é ou não e vamos ver se eu vou... Versões derivadas em que eles pegam um personagem de sucesso e fazem uma série horrível, como é o caso do Show do Patrick. Ei, o meu taco de golfe! Ou fazem séries maravilhosas com novos personagens, como Avatar, a Lenda de Korra, que deriva de A Lenda de Aang. Obrigada pelo voto de confiança. Bora falar dos piores e melhores spin-offs de desenhos animados. Olá, eu sou Matheus Jasinski, Jusenei, e eu separei nesse vídeo aqui uma lista de spin-offs de desenhos animados que pegam personagens famosos que a gente conhece e transformam em uma série própria. Tem vezes, galera, que eu vou dizer pra você que a gente tem um material tão bom, se não melhor do que o original. Mas tem vezes que o fã de animação tá complicado, né? Sofre bastante, né? Você foi de animação, você se sente desrespeitado? Você sente que as pessoas não valorizam você e todo mundo ri da sua cara quando você fala eu gosto de desenho animado? Você se sente? Força guerreiro. Força, porque não tem muito o que fazer mesmo, né? O negócio você aceita, isso é um mundo, infelizmente. Mas você pode se inscrever aqui no canal e aí você tem respeito. Aqui nós amamos a animação, você ama a animação? Então se inscreva aí, faça parte do Clube Jucinema. Sei, galera, esse nome é muito bom. Maravilhoso. Então se inscreva aí e não perca nenhum conteúdo de animação aqui do canal. Só deve trailer. Vou fazer uma tier list, vai ser uma... Mandou bem. Vamos lá então, começando a nossa lista aqui. Você já sabe como funciona, Jucinema maravilhoso, Cinema a gente finge que não existe, né? Que é... sabe, né? Eu vim por aquele buraco. Fiona e Cake, spin-off do maravilhoso, do lendário Hora de Aventura. A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Jake, seu amigo Finn. Dizem que teve 10 temporadas e tem um universo riquíssimo. E Fiona e Cake, diferente do Hora de Aventura, que você já embarca literalmente numa aventura com o Jake e com o Finn, e você tem um monte de mistério pra desvendar, Fiona e Cake vai pra um outro caminho. Você tem ali a versão feminina do Finn, que é a Fiona, e do Jake, que é a Cake. A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Cake, sua amiga Fiona. Só que elas vivem num mundo comum, tá? Vivem num mundo tão chato quanto o nosso mundo. Aí você fica, caramba, não era Não era o que eu pensava. exatamente isso que eu estava esperando de um derivado de Hora de Aventura. Mas é isso que deixa esse desenho animado interessante. A Fiona, ela é meio que uma guia turística, ela trabalha num ônibus ali, e a Cake é uma gatinha normal. Só que elas estão tendo uns sonhos ali meio esquisitos, e logo você entende que tudo isso está relacionado com o multiverso. E esse é um derivado muito curioso. Assim como a maioria dos derivados que a gente vai falar aqui, esse é um caso também, que ele vem surgir em um episódio lá da terceira temporada, chamado de Fiona e Cake, que o Rei Gelado, ele tá contando uma história pro Finn e pro Jake. Ele cria essa história da Fiona e da Cake, elas não existem de fato. Ele cria, depois que ele captura o Finn e o Jake. Era só um episódio especial, era pra ser um episódio especial das versões femininas, né? Como é que seria o universo se existissem outras versões do Finn e do Jake. Tudo é sempre igual, mais do que o normal. E aí vem a série da Fiona e da Cake, e cara, isso é muito incrível. Porque eles pegam, e esse universo que ele é fictício, eles transformam em algo real. E de uma maneira muito inteligente. Ela foi uma história criada quando o Rei Gelado, ele possuía a coroa. Só como ele virou o Simon de novo, aquele mundo ele existia na cabeça dele, isso que é loucura. Só que o mundo, quando ele tirou a coroa, virou um mundo normal, virou um mundo chato. Quem fez esse mundo se tornar real foi o Prismo.
né, que é tipo uma entidade cósmica que gosta de ver como que realidades alternativas funcionariam. Ele é tipo um cara que tá entediado e gosta de ficar vendo o multiverso da loucura. E aí, ele cria esse mundo e os personagens começam a sair da cabeça do Rei Gelado. Mas o que que... Então, é sério, é mais ou menos isso. É elas Caraca. se entenderem como pessoas, sabe? Porque, tipo, caramba, a gente é uma Deu vontade de assistir, na moral, meu, deu vontade. criação da cabeça de um cara que era um vilão. Isso é E legal, o próprio vilão aqui, que é o Simon, que era o Rei Gelado, é muito legal. Ele tem uma história toda profunda. Eles dão uma camada mais, né, pro background dele. É mesmo o desenho se torna mais adulto aqui do que o próprio Hora de Aventura. Porque o Hora de Aventura, ele tem, sim, o intuito de agradar a criança. Essa é a opinião de vocês, mas eu prefiro mais desenho do que desenho adulto. Como assim? Não. Acho que fiz errado, como eu falei, preferir. Eu quero dizer o seguinte. Eu prefiro piada desenho animado assim do que piada desenho animado adulto. Porque a piada desenho animado assim, quando é mais infantil, mesmo às vezes apenas um show, por exemplo, aí tem que ser infantil, eles fazem uma piada, tem que se disfarçar pra não mostrar que tem Pensa, só que esse gente daqui que ele sabe o entende. significado, mas sabe, como eu posso falar? Tem gente que sabe o significado, só que não quer mas tem que disfarçar porque senão pode dar problema. Então, isso que faz um desenho animado pra mim ser melhor que o desenho animado adulto. Porque o do adulto pode fazer qualquer coisa e foda-se. Ele não, ele tem que Que é um disfarçar, desenho um pouco mais né? adulto. E você vai ter um Simon lidando com a depressão e não Ele entendendo fala, que mundo é esse. Enquanto você vai ter o Finn ali dizendo, não, cara, é só você se divertir, ter uma aventura. É disso que você tá precisando pra se sentir melhor. Então ele vai encontrar um propósito novo com esses personagens que fazem parte da cabeça dele. Eu tô bem. O trabalho tá ótimo. Então você vai acompanhar um desenho que é muito bonito. Ele tem uma estética um pouquinho diferente do Hora de Aventura, com mais qualidade, sabe? Tem um orçamento maior, com uma proposta muito boa. Outro belo desajustado? Não somos todos? Principalmente trouxe uma camada muito legal pra Fiona e pra Cake, que não são só as versões derivadas do Finn e do Jake. É que história de multiverso costuma fazer isso. Ah, só a versão ali feminina, só a versão qualquer ali do personagem que derivou do original. E mostrar que história de multiverso é muito boa, sabe? Tem gente, eu vejo que a Marvel, ela criou um bloqueio pra maioria das pessoas que história de multiverso é ruim, que vê uma palhaçada de um monte de filme medíocre pra baixo, né, pra pior. Coisa ruim mesmo. Se tiver um negócio estranho, vai fazer um episódio de uma coisa, você vai lá e percebe, era só um universo. Porque as pessoas, cara, eu não gosto de multiverso, Não, não gosto porque tá vindo de filme ruim. Porque histórias como essa, elas provam que multiverso pode ser muito bom quando ele tem uma camada, quando ele não é só pela referência, sabe? Ah, olha, as 500 versões ali do Doutor Estranho, do Homem-Formiga, olha que legal. E daí, o que se importa no fim das contas se não tem uma camada, uma profundidade? Então, essa história, ela faz você se importar com esses personagens que surgiram em um episódio especial de Hora de Aventura. E justamente por isso que eu vou colocar aqui em Concordo. Do que você falou já dá pra ver que é cinema, porque é cinema. muito boa. E continuarei defendendo histórias de viagem no tempo e multiverso, né? Quem tá inscrito aqui no canal sabe. Inclusive, vocês sabem que o meu sonho, o meu desejo um dia é conseguir lançar uma animação, um desenho animado da minha obra de viagem no tempo, né? Uma história que vai acompanhar o Eloy Peterson, um menino que encontra uma TV e ele consegue viajar no tempo, né? Usando a TV. Toda vez que ele põe um filme, ele é puxado pra dentro dos filmes favoritos. E no tempo viajou, quando a fita colocou no seu filme favorito, ele entrou. E eu vou lançar o meu segundo livro esse ano, tanto que eu tô compartilhando todo o making off lá no Instagram. Esse daqui é o primeiro, né, a história aí que o Eloy entra dentro dos filmes. Galera, se você ainda não conhece, esse livro aqui, ele tem mais de 300 avaliações positivas lá na Amazon. As pessoas realmente se apaixonaram por essa história, o que me deixa muito feliz porque eles confiaram em mim, sabe? Fiz ela pensando como se fosse um filme, um desenho animado. Você tem quadrinhos, sabe? A leitura é muito fácil. Sabe que tá na promoção? Tá custando R$36. Vai acabar logo mais. É uma promoção super relâmpago que tá rolando lá na Amazon. E, cara, R$36 nesse livro aqui, ó. Olha o tamanho desse livro aqui, ó. 392 páginas. É um livro que é super fácil de ler, galera. Sério, de verdade. É fácil de ler, é divertido. E a reviravolta do final é maluca. Então, se você tava querendo dar uma chance, tava querendo pagar barato. Sério, tá barato mesmo. Esse livro custa R$70 nas livrarias. Se você tava querendo e quer se preparar pro livro 2, o QR Code já estava aparecendo aqui na tela, mas também tem o link na descrição para você garantir o seu, beleza? O show do Patrick Estrela. Lá vamos nós. Eu tenho muito pra falar. Sempre anima, cara. Eu já odiei mais, sendo bem sincero. Hoje só tô tipo, se estiver passando eu assisto. Sempre anima. Se tiver assim, tá passando, eu vou assistir, dane-se. Tipo isso. Aquela coisa, nossa, minha nota, eu gosto muito de ele. Não, mas é tipo, já odiei mais, agora eu tô um pouco foda-se. De todas as 3 coisas que teve, contando
Eu acho que, cara, as top 3 piores coisas que tiveram do Bob Esponja, considerando o filme, spin-off e o desenho principal, as 3 coisas piores que tem: o show do Patrick e aquele filme da Sandy. Os dois estão quase juntinhos. Por quê? É a única pergunta que eu faço. Por quê? Por que compartilhamos a nossa existência com o show do Patrick, entende? Eu sempre gosto de um belo fracasso. Eu não consigo imaginar um cenário em que algum executivo da Nickelodeon ele aprovou uma série que nem a do Patrick. Porque, primeiro, ela não tem lógica. E, segundo, que ela não tem graça. Os roteiros dos episódios, cara, são todos sem pé nem cabeça. É um monte de piada física, um monte de piada exagerada, sem graça. Dá um beijo. O amor machuca. Alguém olhou pra esse desenho e falou: ah, legal, manda animar. É um desperdício de roteirista bom, de animador bom, profissional de voz excelente, pra você entregar um produto assim. Não tem lógica, cara. Que não tem graça. Nenhum personagem é legal. Você não lembra o nome de um personagem. Mentira, eu lembro de um que é um ridículo, que é a irmã do Patrick, a Molusquina. Olha esse nome. Isso aqui é falta de criatividade. E aí você tem o pai do Patrick, a mãe do Patrick, o vô do Patrick. Ele vive com a família dele, que não faz nenhum sentido com a lógica do Bob Esponja. Porque no Bob Esponja, ele mora numa pedra. Só E a família dele é outra coisa, né? É outros personagens. Só que dá pra levar aqui, ó, um universo diferente tudo e tal. A minha teoria é que a verdadeira família do Patrick perdeu eles. Dessas daí adotaram eles, por isso que ele é diferente. E quando ele teve que sair dessa casa, ele saiu, pô, descobriu toda a sua história. Quando aí, porque meu Deus, o Patrick, né, que é o quê? Daí virou e morou numa pedra mesmo. sozinho. E nos episódios do Bob Esponja, né? Porque tem gente que vai dizer: não, mas é que isso se passa antes. Se passa nada. Porcaria nenhuma. Não se passa antes, cara. Até falei Santos, mas pra pensar assim, minha teoria acho que até faz sentido. Isso daí é a invenção da cabeça de um maluco que criou esse desenho. Porque nos episódios do Bob Esponja, a gente já viu a irmã do Patrick. A irmã do Patrick foi... Cara, pra você ter uma ideia. Tem um episódio na segunda temporada do Bob Esponja que eu... está cheirando alguma coisa. Nesse episódio o Patrick fala uma cena bem assim, ó. E se minha irmã descobrir o que eu faço? Ele falou bem assim. Daí ele falou: eu quero não ter irmã. Essa parte da irmã dá pra até entender, porque vamos parar pra pensar. A irmã não aparecia antes, começou a aparecer depois, apareceu depois. Mas agora não faz sentido, porque o Patrick tem uma irmã, que nós entendemos no desenho. E daí vai lá e cria outra coisa, tipo, uma outra personagem nada a ver. A Molusquina, com todo respeito, nada a ver de querer colocar como personagem. Ela participou de um episódio do Bob Esponja, que foi o episódio que eles vão pra lua, e de resto, esquecível. Só foram lembrar dela agora, quando colocaram nos desenhos. Eu não gosto nada também. Não. Já viu os pais do Patrick. Eles já apareceram lá. E ao invés de seguir a lógica do que é proposto na série do Bob Esponja, não. Vamos fazer a série do Patrick, né? Uma série de humor físico. Em que, ele queima a mão, dele põe no sorvete, o sorvete é aliviador, ele come a mão. Aí tem um personagem que joga gasolina na boca e, nossa, como isso é engraçado. As crianças adoram ver um personagem com gasolina na boca, né? Esse é o spin-off que foi lançado em 2021 e eles pegaram o Patrick, que já nem é o personagem, é um dos personagens mais detestáveis do Bob Esponja. E ainda que Bob Esponja não seja um desenho sobre conflitos profundos, é um entretenimento que tem começo, meio e fim, tem uma lógica. É aquele negócio, cara. Né, dentro do universo. O desenho é bom, tipo, já teve uma fase, tudo e tal, todo mundo sabe disso. Só que, cara, falando bem sincero, já foi... não sei o que eu ia falar. Do Bob Esponja, você tem personagens legais. Aqui você não tem nada disso. Todo mundo é o Patrick ao extremo. É um personagem abobajado. Então qual que é o sentido de fazer essa série? Pra que fazer essa série, sabe? É cinema. Ela é cinema sim, galera. Com certeza. Não há dúvidas. Mas é isso aí, né? Um dos piores derivados que existem. Cinema total. O campo coral, o acampamento do coral já faz diferente. O campo coral eu até gosto, cara. Até que é bom. A lenda de Avatar, a lenda de Korra. Eu acho que pelo menos a grande maioria das pessoas que assistem desenhos animados concordam que Avatar, a lenda de Aang é um dos melhores desenhos já feitos. Em questão de roteiro e até mesmo de animação. A animação ela é muito bonita. Apesar de ter começado com um orçamento um pouco menor no começo, ela tem uma estrutura de cinema. Sabe, você tem personagens muito bem construídos, você tem uma trilha sonora muito boa, e você tem começo, meio e fim, que é muito importante com a Aura, sabe? Ela começou e ela sabia exatamente aonde ela tinha que terminar. A história do Aang, ela é muito legal. Você tem a Katara e o Sokka, e eles encontram um moleque congelado, e esse moleque, ele se diz o Avatar, só que ele não consegue dobrar nenhum elemento ali a não ser o ar. Então você vai ter essa jornada aí de descoberta, e você vai ter vários personagens no caminho, se tornando aliados dele. Você tem o pessoal do fogo como os inimigos iminentes. E isso foi uma loucura pra Nickelodeon,
Nickelodeon na época, A Lenda de Aang, porque desenho pro pessoal lá da Nick era tipo Padrinhos Mágicos, é Bob Esponja, sabe? Que você chega em casa, você ri, você se entretém ali e acabou. Vamos pro próximo. Não tem aquela continuidade, não tem aquele compromisso de você assistir. O Aang não. O Aang ele vem já com uma proposta de tipo, cada temporada é uma coisa, um episódio tá conectado. Isso que eu acho ruim. Ah, não, Celso, isso é bom que tá. Ó, o que é bom. É que esse meu Evolute é muito bom também por causa disso, cara. Só que, mano, sem piada nenhuma. Eu não consigo gostar de o visual conectado. Beleza. Se você tem um stream inteiro pra assistir todos os episódios certinho, tudo bem. Beleza. Só que o ruim é quando você não tem um stream. Daí que você tem que ver pela TV. Daí vai ficar confuso. Você vê um episódio, nada vai pro outro, em vez de seguir a história, é outra coisa. E como a gente é diferente, acaba que você acaba perdendo Com outro você não pode. Isso rolava comigo em Scooby-Doo Mr. S.A. Nossa, tive a legenda que dá você quer aqui. Isso rolava comigo em Red Bull, ó. Em Scooby-Doo Mr. S.A., cara. Red Bull. Scooby-Doo Mr. S.A. Eu achei o episódio, eu vi outro. Mas vai aqui que mudou, ué. Qualquer Sabe? coisa, você tem que ter um compromisso. Então isso fez a audiência da Nickelodeon ela elevar de uma maneira absurda. As pessoas elas paravam literalmente pra ver aquele episódio, porque senão elas não iam entender o resto da história. E pelo fato de não ter tanta gente envolvida no começo, por ser um projeto mais novo, não teve tanto dedo de executivo ali, né? Tá claro que teve, mas não teve tanto dedo de executivo. Dizendo, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso. E era uma série que foi planejada com começo, meio e fim, sabe? Então, tranquilo de você fazer, não teve nenhum momento conturbado. E é lembrado até hoje, né? Todo mundo já tentaram criar 2 vezes live actions do Avatar, que pra mim não chega nem perto do desenho animado. Mas nesse meio tempo, depois de uns anos, a gente teve Avatar, a Lenda de Korra, que é o spin-off que se passa 70 anos depois da Lenda de Aang. E a nova Avatar, a Korra, ela é o oposto do Aang, porque aqui ela não é encontrada, né? Ela não é encontrada que nem um Aang congelado. Ela já sabe dominar 3 elementos, ela tem dificuldade especificamente com o ar, que é o elemento que o Aang tinha mais facilidade, então você vê ali que eles são, realmente, sabe, são opostos. Eles são avatares, mas eles são diferentes. E ela também é uma protagonista diferente do Aang, que o Aang ele era paciente, ele era calmo, ela não, ela é mais impulsiva, ela gosta de desafios. E aí teve gente que não gostou desse contraste da Korra. E até mesmo não gostou do desenho em geral, porque ele tinha uma pegada um pouco mais cidade, fugindo daquela temática de nações, mais simplista. Ah, pra vocês, cara, esse exemplo que eles falaram me lembrou do exemplo que falava que o Creed era... Não que o Creed... Sabe o filme Creed, do Rock? Lá veio eu falar do Rock aqui, né? Mas dentro é o seguinte, que, cara, o filme do... Eu vou usar de exemplo o filme do Rock, porque eu não tenho um exemplo melhor. O filme do Creed, no Creed 2 todo mundo estranha, porque, o Creed ficou babaca, sabe? De meio que abandonou o Rock, foi lutar contra o cara e quase morreu. Todo mundo estranhou, nossa, ele ficou tão babaca. Porque tem que pensar o seguinte, a história de um personagem não é sempre outra. Tipo, o Rock é uma coisa, o Creed lá é outra. A mesma coisa aqui. O Avatar é uma coisa, o Aang é uma coisa, Korra é outra. É mesmo universo, só que a história é diferente uma da outra. Não são o mesmo personagem de histórias diferentes. Tem que entender que tem que ter essa diferença. Foi mal, somos novas na cidade. Mas eu acredito que muitas das críticas do começo, né? Porque hoje em dia a Lenda de Korra ela é muito valorizada, galera. Eles já veem Lenda de Korra como uma coisa que é Juscinema, e de fato vamos botar aqui em Juscinema. Porque se você pega e você assiste direto, você terminou a Lenda de Aang, vai assistir a Lenda de Korra, vai dar um baque, sabe? Assim, mas o que é isso? Mas mataram aí o meu Avatar? O que aconteceu? Sabe, a Katara tá velha. O Avatar Aang conseguiu muitas coisas notáveis na vida. Mas, tristemente, o seu tempo nesse mundo chegou ao fim. É um estranhamento porque você tá acostumado com aquele universo. Mas se você entende que é um universo que continua assim o que a gente viu, mas entende também que são novos personagens, você vai aproveitar muito mais. E é uma animação, galera, você vê o carinho do envolvimento, porque eles pegaram. E tudo bem, teve coisas conturbadas ali no meio, porque dessa vez teve mais mão de executivo e a produção ela não sabia que ia ser a longevidade da série da Lenda de Korra. Porque, mas acho que a gente vai cancelar essa temporada. Então, eles passaram por diversos períodos ali e também trouxeram mais profundidade pra história, né? Porque aqui é um pouco mais adulto. Você percebe que é um Avatar mais adulto, então isso é legal. Você que cresceu vendo, ver a evolução desse universo e até ver a expansão dele, porque é uma coisa que isso faz muito bem. Sabe? Que spin-offs que derivados devem fazer, assim como Fiona e Cake fez. Aqui eles expandem, aqui você tem novos dobradores, né? Coisa que a gente não viu, por exemplo, lá no Lenda de Aang. Então era uma época... Aquele negócio, cara, você quer fazer uma meio que continuação, que ele falou, um spin-off, tem que saber expandir o mundo. Não pode, por exemplo, o Patrício que ele falou, parece que é uma coisa mais tonta, só que você não pode fazer uma coisa muito neutra também. Não pode nem no extremo nem no outro, nem no neutro você pode ficar muito direito.
Aquela coisa que é meio que o desenho original, só muda, tipo, um lugar quase, sabe? Porque a Nickelodeon, ela tava preocupada com o produto, com a animação e com séries maravilhosas. demais. E eles investiam muito na qualidade daquele Parece material. que Tanto que tem fã até esse hoje, pacote fidelizaram por conta disso. Por isso que eu amo a animação, galera. É imersivo, é bonito. E essa mesma Nickelodeon, galera, essa mesma Nickelodeon aí, ela também fez Planeta Shin. Você já ouviu falar do Planeta Shin? Então, fica aqui no vídeo que eu vou te contar a treta que foi esse desenho animado e por que ele é um dos piores desenhos animados já feitos na história da vida na Terra. Vamos lá. Até pior que o show do Patrick, essa eu quero ver. Que eu falei, eu não acho o show do Patrick tão ruim. Eu só não acho que é o bom Planeta Shin! do Jimmy Neutron. Planeta Shin. Planeta Shin é sem exagero nenhum. Sem querer parecer forçado, sem querer fazer piadinha, não, é realmente, galera, eu não tenho dúvida, não me resta dúvida de tudo que eu já assisti, consegue ser uma das piores animações, se não a pior, eu poderia colocar ela no top 1, na pior coisa que eu já vi. Eu tenho que balançar meu popozão com vontade. Balança, 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 balança o popozão. E a pior coisa é considerando o orçamento, a qualidade do projeto, porque é uma coisa que foi feito com profissionais, sabe? Não é uma coisa de fundo de quintal, é uma coisa de profissional mesmo. Pra você ter uma ideia da ruindade que é esse Planeta Shin aí, eu prefiro ver uma temporada inteira do show do Patrick do que ter que ver qualquer episódio do Planeta Shin, porque é muito ruim. Quando ouvir o canto dos Então, Glimorianos. o Patrick é um nível acima e coloca o planeta. Ou cria um nível assim, tão ruim que até o cinema não merece, mas. Mas Jusenei, que desenho é esse? Então, vocês já ouviram falar de Jimmy Neutron? Talvez não, porque é um desenho um pouquinho mais antigo, vocês já devem ter ouvido falar de Padrinhos Mágicos, né? Então, Eu Padrinhos vi a primeira vez o Mágicos, ele era... porque teve esse crossover com o Padrinhos Mágicos. Uma das primeiras coisas que eu vi. A outra foi um vídeo que eu vi que era de desenho animado em comercial. Meio que um rival, entre aspas, do Jimmy Neutron na época. Porque nos Padrinhos Mágicos a gente tinha o Timmy Turner, né, o protagonista, e no Jimmy Neutron a gente tinha o Jimmy. Então tinha esse confronto entre Jimmy e Timmy. E o Jimmy Neutron é um desenho que eu gostava só um pouquinho, sabe? Eu tenho esse DVD aqui, né? Eu tenho esse, né? Só da época que eu tinha os DVD do Bob Esponja, você nem foi parar mais. Eu lembro que eu pegava, tinha os senhores ali vendendo na rua, lá e pegava, cara. Saudade da época dos DVD. Abriu um negócio lá no notebook e fazia esse, que eu tenho esse aqui, e esse aqui também. DVD é uma coisa que faz falta, sem pé nenhuma. Era um jeito mais fácil de assistir, querendo ou não. Ah, mas eu até achei que ia ser mais barato. Desculpa, galera, era um vício, tá? Eu prometo que eu já me tratei, mas era um vício. E esse desenho do Jimmy Neutron, ele foi baseado num filme da Nickelodeon, que até chegou a concorrer a Oscar na época, né? Jimmy Neutron, um menino gênio. Conta a história de um menino que ele é muito inteligente, então ele faz contato Então primeiro saiu o filme com aliens, e os aliens olham pros pais deles e decidem sequestrar os pais. Então a série, ela acompanhava as aventuras do Jimmy Neutron, fazendo experimentos e sempre dando errado. Tipo, ele inventava uma mãe, porque ele queria substituir a mãe dele, que só mandava ele fazer as coisas, ele cria uma mãe robô, a mãe robô vai lá e pira. Ou eles, sei lá, eles vão viajar no tempo, trazem um personagem do futuro pro passado, começa a prejudicar a linha do tempo. Então eram episódios legais, inteligentes, que tinham piadas boas. E aí você tinha os personagens, você tinha o Caio, que era o amigo do Jimmy, e você tinha o Shin, que era o alívio cômico. E o Shin, ele meio que servia como um personagem pra explicar o que o Jimmy falou, porque o Jimmy Neutron, ele era muito inteligente, então nós, o público, éramos o Shin. Ele era meio que o tradutor. A gente tem dois caras, um cara que é super espertão e o outro tá ali só não entendi o que ele falava. Ele tinha um tempo certo, sabe? Ele não era nenhum personagem era irritante, nenhum personagem era um estereótipo, todo mundo tinha um arco legal ali dentro do desenho. Só que aí, por algum motivo, alguém teve a ideia de pegar o Shin e fazer um desenho dele. O personagem mais desinteressante da história. Na verdade, eu não acho que nenhum personagem que não seja o Jimmy Neutron conseguiria sustentar uma série derivada. Principalmente porque geralmente, um derivado, ele acontece quando existe um apelo popular muito grande. A gente pode ver aí a Fiona e a Cake, ou quando você cria um personagem novo, né? A lenda de Korra. Até o Patrick, galera. O Patrick é justificável, porque ele é um personagem famoso. O Shin, quem que se importa com o Shin? Sinceramente, o Patrick é justificável. Que olhou pro Shin e disse, nossa, esse personagem aqui, ele daria umas 2 temporadas valendo, só, história profunda. Não tem nada pra você contar desse personagem. Coisa feia! Macarrão com atum! Sopa de patê! Perdido no planeta! O que eu vou fazer? E ainda que se eles tivessem criado alguma coisa, mas nem pra isso eles se prestaram. Sabe, eu fico tentando entender, pensar, galera, a nossa existência, ela é cronometrada. Sabe, é precioso o nosso tempo pra aprender com isso. Essa
Nessa série spin-off do Jimmy Neutron, ele vai até o laboratório do Jimmy, dele encontra uma nave, ele clica nos botões e pá, abre um planeta aleatório em que todo mundo é imbecil. Todo mundo é idiota. E aí ele conhece um cara, e olha só o nível das piadas. Aí o cara fala, o meu nome é Darkus, sei lá o nome do cara. Aí ele fica, haha, Darkus. Daí o cara fica repetindo. Ele repete 5 vezes o nome dele, ele fica, haha, que nome engraçado. Não tem graça nenhuma. Que figura. Esse é o Dorcus. Ele até seria assustador se o nome dele não fosse Dorcus. Dorcus. E aí, pra você ver que eu não tô exagerando, tá? Porque tem gente que eu sei que nunca assistiu esse desenho. Você tem piadas como essa daqui. Gosto de frango, gosto de calça, mas não gosto de frango na minha calça. Frango na minha calça, frango na minha calça. E essa? Olha só aquela nuvem, parece um burrito flamejante estrangulado por um duende. E essa também. E eu acho que já deu pra entender, né? Eu acho que já deu pra entender, porque daí você compara com uma piada do Jimmy Neutron, que, por exemplo, é essa daqui. Ai, agora estamos presos nesse tempo horrível pra sempre, eu nem tenho minha escova de dentes. Ai, não, peraí, eu tenho sim, foi alarme falso. É engraçado, é divertido, é um humor leve. Aqui não, é todo mundo imbecil, é todo mundo... Tem aqueles dois tipos de piada. A piada que foi feita pra se dar risada, e a piada que parece que força, que os caras escreveram, eles pensaram assim, vou escrever essa piada, com certeza vai ter alguém no mundo que vai dar risada. Todo mundo idiota. E é um roteiro que não faz nenhum sentido. Parece que o cara escreveu a primeira coisa que veio na cabeça dele. É um desrespeito, eu não quero mais falar desse desenho. Só eu não quero mais falar. Fica aqui, ó, Cinema, passe longe, pelo amor de Deus, passe longe. Shin é o vencedor. Boruto, spin-off de Naruto, que também é uma sequência do Naruto Shippuden, né? Vamos lá aqui então, né? Tem muita gente que acompanha o canal, não sabe. Sempre que eu falo do anime, a pessoa fica, meu Deus, você é um humano, você vê anime, Juscelino, meu Deus. Sim, galera, vocês não estão vendo aqui, olha aqui que eu tenho aqui. Aqui, ó, galera, usando camiseta do Naruto, tá? As pessoas vêm aqui, ó, assim, meu Deus, eu não sabia que você gostava de anime. Porque eu não falo sempre de anime, mas sim, eu era viciado em tudo, galera, é isso que é verdade. Viciados em Naruto. Você é um idiota! O Naruto, sempre foi uma história de um menino que ele é um pouco duro. Por que o Naruto é um pouco duro? Porque ele cresceu Que? Só vai acabar aqui e já vou. sem os pais. E na história do Naruto, a gente tinha um Naruto querendo se tornar Hokage. Essa basicamente era a história dele. Então ele sofre lá bullying na aldeia da Folha. Ninguém acredita nele. E aí a menina que ele gosta, a Sakura, não gosta dele. E aí você tem o Sasuke que fica zoando com a cara do Naruto. Então era um personagem que a maioria das crianças se identificava, né? Tipo, se sentir excluído, não encontrar o seu lugar no mundo. Era uma história muito bacana. E aí teve todo o arco do Shippuden, que o Naruto ele virou adolescente. Você vê o amadurecimento do personagem. E então surge o Boruto. O Boruto é a continuação do Naruto, que também é um derivado, porque o foco é maior no próprio Boruto. E até mesmo na filha do Sasuke com a Sakura, né? A Sarah. O Boruto eu comecei lendo ele, sabe? Eu comecei até mesmo na filha do Sasuke com a Sakura, né? A Sarah. O Boruto eu no próprio Boruto. E até mesmo na filha do Sasuke com a Sakura, né? A Sarah. O Boruto eu comecei lendo ele, sabe? Eu comecei lendo o Boruto. E pra quem não sabe, ele foi escrito pelo Kyo Kodashi, que não era o Masashi Kishimoto, que é o cara que escreveu o mangá original do Naruto. Mas o mangá, ele era legal, sabe? Eu comecei a ler e ficar, legal, interessante, sabe? Uma nova proposta. Boruto Naruto Next Generation. Só que o anime, ele era muito diferente. Tanto que eu até tive que pegar o mangá pra ver. Depois eu fiquei, que estranho isso daí. Sabe, não tá parecendo a mesma coisa. Então o anime, ele me criou meio que uma antipatia que eu fiquei, eu não vou mais assistir Boruto porque eu tô achando meio zoado isso daí. Eu ainda sou um shinobi. E principalmente porque uma coisa que não gostei no começo do Boruto foi que ele era o oposto do Naruto, literalmente o oposto, sabe? Parecia pra mim um desrespeito, porque o Naruto, ele teve que lutar pra conseguir virar um Chunin, pra conseguir virar um Jounin. Então isso pra mim parecia um grande desrespeito com a obra, mas como eu disse, isso é o começo. E aí você tem aqui no Boruto, você tem a outra fase, que é a partir do momento que o roteirista que escreveu os 50 capítulos iniciais do Boruto, ele saiu e quem retornou foi o Masashi Kishimoto, o criador do Naruto. E quando ele entrou no Boruto, galera, ele criou um arco que todo mundo ficou, caramba, que legal, sabe? Ele deu mais protagonismo pro Naruto e fez o Boruto não ser só aquele personagem reclamão, ele aliou junto com o Naruto. Então era legal você ver essa dinâmica. E até mesmo a Sarada, ela conseguiu ter um arco legal com o Mangekyo e o Sharingan. E você vê a personagem feminina no universo de Naruto. E as personagens femininas, elas eram muito criticadas, principalmente a Sakura, que elas não tinham desenvolvimento. O Boruto ainda não acabou, né? Então isso daqui poderia muito bem ser alterado depois. Mas eu não vou dizer que é médio, porque, galera, botar médio fica muito perto do Planeta X. E Boruto é uma obra que tem qualidade, apesar de ter ali uns deslizes. Fica pro Planeta X. Eu vou botar aqui, ó, em bom, porque a gente tá considerando que, tipo, ok, não é o Naruto clássico, não é o Naruto Shippuden, you are my... Não é.
Mas é bom, sabe? Tem uns momentos bons, tem uns momentos ruins, sim, a gente tem que concordar, mas assim como Naruto também teve uns momentos que não eram cinema, sabe? Então eu vou botar aqui, eu acho que tá legal. Foi mal. E essa daí é a minha lista de piores e melhores spin-offs de desenhos animados. Será que eu esqueci de algum? Se eu esqueci, deixa aqui nos comentários, entendeu? Seu engajamento é muito importante, seu like é muito importante. Piores e melhores reboots de desenhos animados. Tem parte 1, parte 2 aparecendo na tela. Clique, se divirta e a gente se vê no próximo vídeo. Esse vídeo vai fazer que tipo, eu já vi. E vai vir muito, tá? Mas vamos lá, galera. Então esse foi o vídeo. Até a próxima. Vou deixar aqui dar 30 minutos e eu saio.